Vamos orar pela palavra? Está feliz? Então vamos embora, né? Vamos avançar. Tem muita coisa boa para acontecer, em nome de Jesus, nessa casa. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que privilégio nos reunirmos aqui como corpo, como família. Que o Senhor visite agora essa atmosfera, que ela não seja mais uma atmosfera natural, mas que seja um ambiente espiritual. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós bem sabemos quem somos. E a Tua graça nos basta, e quantas vezes o Teu poder tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Limpa-nos, meu Deus, separa-nos, santifica-nos, unge esse altar. Fala através da Tua palavra, que é a verdade. Não nos deixe confundidos, Senhor. Que pessoas aqui saiam cheias do Teu Espírito Santo, curadas nas emoções, libertas, meu Deus, restauradas, renovadas, sem medo do amanhã, porque o Senhor está perto. Fica conosco, Senhor. Quanta gente nova chegando, quantas pessoas especiais. Como o Senhor é bom, Pai, que lugar aconchegante. Que possamos florescer aqui neste bairro, nesta terra que o Senhor nos deu. Por isso, glorifica o Teu nome, Jesus. E visita mulheres aqui, Pai, visita casais, visita homens valentes, Pai, que estão desanimados, e ressuscita sonhos, em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos ler a palavra aqui? Vou ficar mais para cá. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A minha Bíblia diz, havendo perdido toda a sensibilidade. Declare comigo: Senhor Jesus, não permita que eu perca a sensibilidade. Essa palavra, como eu disse, ela vem de encontro à ministração que eu recebi pela manhã do Espírito Santo, através do mesmo texto da igreja de Laodiceia. Eu não vou fazer uma pregação voltada à igreja de Éfeso, e eu não vou fazer uma pregação voltada à igreja de Éfeso, mas ela tem todo o cunho daquilo que nós ministramos aqui na hora da adoração. O apóstolo Paulo escreveu o livro aos Efésios, também conhecida como a Epístola aos Efésios, ou Carta de Paulo aos Efésios, e a atribuição e a autoria é completamente do apóstolo Paulo. Tá? Esse livro é o 10º livro do Novo Testamento. Se você contar aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, se você contar, ele é o 10º livro do Novo Testamento, e Paulo escreveu esta carta durante o seu encarceramento em Roma. Paulo estava preso em Roma e ele escrevia cartas. Amém? Então nem toda prisão vai te impossibilitar de realizar os sonhos de Deus. Amém? Não é porque você tem uma prisão ou uma pequena situação que não se abriu ainda que vai te impedir de sonhar os sonhos de Deus. Então, eu há um tempo atrás tive um problema, estava até comentando com o irmão aqui, na minha coluna. Então eu tenho uma pequena protusão lombar, né? O pessoal chama de hérnia, né? Depende do grau. Então vira e mexe, se eu me esforço demais, ou se eu faço um exercício, ou se eu corro com os meninos na quadra, ela pega. E aí às vezes, se você exagerar demais, quem é homem já que tem mais de 40, você trava. Pegou ou não? Pegou a palavra trava? Você trava. E é muito ruim quando isso acontece. Porque dependendo do grau, você trava e ainda vai perdendo a sensibilidade das pernas. Graças a Deus isso não acontece comigo. Mas eu tenho um amigo pastor que há muitos anos atrás teve que fazer uma cirurgia. E ele, toda vez que ele
tinha um travamento na coluna, ele perdia a sensibilidade das pernas. Aí realmente teve que ir para a faca, teve que ir para a mesa de cirurgia. Porque quando você tem uma protusão, uma hérnia, uma situação como essa, ela também tira, além da dor, ela tira a sua sensibilidade. E existem coisas, meu irmão, como no caso de um travamento desse na coluna, que além de um analgésico, de um anti-inflamatório, só o tempo. Às vezes você tem que ficar lá e dar tempo ao tempo para aquilo desinflamar. Tudo bem? E essa dormência é um pouco do que a nossa irmã falou aqui. É a dormência que é causada também na nossa área espiritual. Talvez você nunca tenha tido dor no nervo ciático, nunca tenha tido essa falta de sensibilidade, mas talvez espiritualmente algumas coisas estão desta maneira, dormindo. Então, já tomou anestesia no dentista? Aí quando você chega em casa você morde a bochecha? Não é? Dependendo de onde pega a anestesia, você quando vê está com a bochecha toda machucada. Porque você perdeu a sensibilidade. E se tem algo que o mundo tem feito conosco, e por que não o inferno também tem batido pesado, é para que possamos ser crentes mornos, crentes que perderam a sensibilidade. Eu vou chamar aqui de cristãos anestesiados. E essa é uma palavra para que nós despertemos e voltemos ao primeiro amor. Porque uma pessoa que perdeu a sensibilidade, ela fica indiferente. Uma pessoa que perdeu a sensibilidade, ela já não sente mais. E eu quero voltar a sentir o Espírito Santo. Eu quero voltar a sentir o desejo de pregar. Eu quero voltar a sentir que Deus está operando milagres, maravilhas. Eu quero voltar a sentir a mesma sede que eu tinha quando eu fui enviado aqui há 15 anos atrás. E talvez não sou só eu que preciso retomar a minha sensibilidade, porque esta palavra é para a igreja. Então, em momentos como esse, nós estamos gradativamente perdendo a sensibilidade do que Deus quer fazer e do que Ele vai fazer, e estamos indo rumo à mornidão. Mas Deus vai nos ativar novamente, Deus vai nos levantar novamente, Deus vai nos dar a sensibilidade para aquilo que Ele tem a falar aos nossos ouvidos. Porque como é que é perder a sensibilidade? Primeiro vem a dor, depois a incapacidade, depois a sedação e depois a zona de conforto. Vamos lá, primeiro eu sinto uma dor, ai! Depois da dor vem a sedação. Tem muitas pessoas sedadas aqui, não de remédio, porque depois da dor vem a sedação. E a sedação, ela nos leva a uma zona de conforto. E você quer mais. Você quer mais. Porque você não quer sentir aquilo que está te incomodando. Então, esse tempo, eu nunca vi tanta notícia ruim na internet, tantos cristãos anestesiados. E eu quero despertar o teu chamado. Eu quero despertar essa voz que precisa ecoar dentro de você. Eu quero despertar o teu ministério, a tua cura emocional. Eu quero despertar Cristo dentro de você. Que essa falta de sensibilidade, ela vá embora, para que nós possamos exercer o nosso chamado como igreja. Pais se tornam insensíveis com os filhos, e aí vem a rebelião. O marido se torna insensível com a esposa, vem o adultério, vem o divórcio. Muitas pessoas se tornam insensíveis à voz do Espírito Santo. E aí vem
acontecem as piores decisões das nossas vidas. Então, quando nós estamos insensíveis à família, à esposa, à voz do Espírito Santo, insensíveis aos projetos de Deus, insensíveis ao momento que estamos passando, nós vivemos coisas péssimas. E pior, muitas pessoas vão se tornando insensíveis ao próprio chamado, ao próprio porquê de estar aqui. E o resultado disso é insatisfação, é paralisia. Então, este é um sermão para que nós não percamos a nossa sensibilidade. Eu tenho procurado ler a Bíblia todo dia, tenho buscado orar, tenho buscado estar sensível à voz de Deus, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar insensível a vocês, ao que Deus tem para mim, a minha casa, e eu vou virar um homem carnal. Mas é assim que funciona. Porque sensibilidade, ou melhor, a insensibilidade acontece aos poucos. Ninguém cai de uma vez, ninguém esfria de uma vez, ninguém abandona a fé de uma vez, ninguém perde sonhos de infância de uma vez, ninguém fica angustiado de uma vez. A gente vai perdendo a sensibilidade de crer. Nós vamos perdendo a sensibilidade de se conectar uns com os outros. Nós vamos perdendo a sensibilidade de fazer a obra como foi pregado aqui, através de uma ajuda, de uma entrega. Nós vamos ficando numa mornidão, num conformismo. Então eu separei alguns tópicos aqui. Quando nós perdemos a sensibilidade? Quando nós nos anestesiamos. Resume isso, pastor. Quando nós não queremos enfrentar a dor. Declare para o teu vizinho: às vezes é preciso enfrentar a dor. Pegou ou não? Porque a dor, ela não deixa você descansar. Só que as pessoas estão totalmente sedadas. Elas estão perdendo a sua sensibilidade, porque elas não querem sentir dor. Elas não querem pagar o preço de pregar a palavra. Elas não querem enfrentar os desafios da vida, pessoais, espirituais. Elas preferem se anestesiar, talvez com o Instagram, talvez com qualquer outra distração. Só que essa anestesia, ela é boa, mas ela custa caro lá na frente. Por isso você precisa passar pelos processos. Apesar da dor não ser boa, ela não permite que você seja alguém anestesiado, e ela te faz agir. Mas eu não quero sentir nada, eu não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir tristeza, eu quero ficar anestesiado, eu quero ficar um robô. Não, Deus não te chamou para ser um robô, Deus te chamou para sentir. Mas sentir até o quanto você pode suportar, porque enquanto você sente, você está sensível à voz de Deus. Então a dor é um professor que não permite que você caia na insensibilidade. Então, se você entrou aqui com alguma dor, seja interna, seja externa, talvez Deus está te poupando de se tornar uma pessoa insensível. Se tem dor, é porque tem sensibilidade ainda. Se tem luta, se tem provação, se tem chamado, é porque ainda tem sentimento. É porque Ele ainda está cutucando em algum lugar. É porque Ele ainda está te desafiando a viver sem estar totalmente entorpecido. Porque Deus não nos dá provação maior que nós possamos suportar. Mas a Bíblia diz que Ele é fiel e justo. E ao sermos tentados, Ele nos dá o escape. Ou seja, você jamais vai sentir uma dor que seja além das tuas forças. Por isso, o que você está passando agora, talvez nem seja o Satanás, seja Deus permitindo que você não perca a sensibilidade. Porque se você parar de sentir,
você vai se tornar insensível. Mas enquanto você sentir, você vai ser impulsionado a realizar os projetos de Deus, a cumprir o ministério, a sofrer, a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Como é que alguém que está insensível chora com quem chora e se alegra com quem se alegra? Me fala. Como é que alguém que está entorpecido, anestesiado, vai compartilhar da tua dor? Vai orar com propriedade sobre a tua angústia? Vai entender a tua derrota? Vai entender a dor no teu ciático? Ele não vai. Por isso que Deus permite a dor, para que você não se torne insensível para com você e para com o próximo e para com a sua voz, para com você, para com o próximo e para com a voz do Espírito Santo. Porque se você se entorpecer das coisas do mundo, vai parecer até bom, você vai ficar sem sentir nada, um robô, mas daqui a pouco você está aquele sapo morno e você está ouvindo. Você perdeu o primeiro amor, você deixou de sentir a dor, você deixou de buscar, você deixou de cavar o teu ministério. Aonde que te anestesiaram tanto? Aonde que você perdeu o foco? Então declare: a minha dor é suportável e ela serve para que eu não fique anestesiado. Você pode até tomar um analgésico, mas ela só vai passar quando Deus cumprir os projetos na tua história, porque senão você vai se acomodar. E como que eu me acomodo, me anestesio? Fugindo da dor, fugindo da luta, fugindo do propósito, fugindo do chamado, fugindo da entrega. É uma forma de se anestesiar. Para que sentir dor? É melhor não sentir nada. Então eu quero dizer uma coisa: não tente facilitar as coisas para não sofrer. Poxa, pastor, que mancada, hein? Não tente facilitar as coisas para não sofrer. Um pouquinho de sofrimento não te deixa cair num estado de mornidão e de anestesia espiritual. Eu estou falando sério ou não? Talvez 90% das pessoas que estão aqui estão sentindo alguma dor, mas isso está te movendo para onde Deus quer te levar. Estou mentindo? Talvez se você estivesse totalmente anestesiado, você estava agora na Croco Beach, você não viria nem no culto. Por quê? Porque a falta de sensibilidade abre margem para negociação. Pega essa aí e guarda no teu bolso. Pode aplaudir ao Senhor. Por isso que às vezes a gente fala assim, parece que a gente não tem paz, o crente não tem paz, né? Está sempre sendo cutucado numa área. É para você não perder a sensibilidade, é para você não deixar de orar, é para você não deixar de depender do Espírito Santo, é para você não deixar de se compadecer do próximo, é para você não deixar de ser cristão. Resumindo, é para você não se desviar. A dor muitas vezes serve como instrumento terapêutico de Deus. O povo de Israel muitas vezes tentou ficar anestesiado. Então processos que eles deveriam passar em dias, em meses, eles levaram décadas. Porque você pode não sentir, mas também a promessa não chega. Você está entendendo assim ou não? Então fala para o teu vizinho, não fuja das suas lutas. Deus está falando com você ou não?
igreja de Éfeso, né? Ela perdeu o primeiro amor, ela ficou anestesiada. Já tinha tudo, estava conformada. Por isso que vem uma lutinha às vezes. Tiago 1, de 2 a 4, coloca na tela, por favor, porque eu não quero ninguém anestesiado aqui. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias. Como é que ele fala isso, Tiago, para você ter alegria por passar por provação? Sabendo que a provação da vossa fé confirmada produz a perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que você seja perfeito e íntegro e nada deficiente. Até aí. Fique feliz quando você passar por uma provação, porque você não vai perder a sensibilidade. Você vai perseverar. E essa perseverança, ela vai fazer você uma pessoa completa, casca grossa. Amém? Tiago nos exorta a sentirmos alegria em provações e não fugirmos dela. Como é que eu fujo? Me anestesiando, faço que nem um avestruz, enfio a cabeça no buraco e deixo o vendaval passar, não é comigo, não sei de nada, me acorda só depois. Não é? Mas às vezes Deus prefere você sentindo uma dorzinha, mas dando um glória a Deus, do que morninho indo para o inferno. Por quê? Escreve aí, a provação impede que você fique insensível. Ou é mentira? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a tal da perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo de número 3. A função é despertar a igreja, porque o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. Essa dor, além de te deixar desperto, de não deixar tua perna adormecer, no caso de uma hérnia na coluna, ali na L5, na L3, né? Que eu já fiz o meu raio-x. Ela permite que você continue andando, meu irmão. Então, extraia a partir de hoje, que se Deus quiser vai acabar a tua luta. Mas extrai as melhores lições da tua provação. Declare comigo, não foi em vão o que eu passei. Podia até terminar o culto já, né? Não foi em vão o que eu passei. Doeu, mas eu sobrevivi. Doeu, mas eu continuo dando glória a Deus. Doeu, mas eu não fui para o mundo. Eu vou terminar esse tópico falando de Jó. Jó, em meio à sua grande provação, ele avaliou o que ele passou na presença de Deus. E ele fala no versículo 42, no capítulo 42, versículo 5. Olha, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento de Jó. Antes, Deus, antes de sofrer, adormecido, porque nada me faltava, te conhecia de ouvir falar.
Agora os meus olhos te contemplam. E depois Deus restituiu tudo em dobro que aquele homem passou de dor, de sofrimento, de angústia, de decepção, de derrota. Pegou? Porque senão você vive só naquele evangelho água com açúcar, né? Motivacional. Mas aí você vai lembrar do pastor Alexandre. Antes eu te conhecia de ouvir falar, Deus, porque eu tinha uma vida confortável, anestesiada. Depois de tudo que eu passei, os meus olhos te veem. Em segundo lugar, para você não perder a sensibilidade, você tem que parar um pouco de olhar só para você. Diga, ai. Você sabia que você olha muito para você? É. O ego tira a nossa sensibilidade, ele entorpece. Quando a gente olha muito para o nosso problema, para a nossa dor, para o nosso umbigo, para a nossa história, mas você não sabe o que eu passei. Você está contando a tua dor, cara, mas você não sabe como eu me sinto. Pronto. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, nossas conquistas, nossa dor, nossa angústia, nossos objetivos, que a gente esquece de ter uma visão de reino. E talvez quando você começar a olhar para o próximo, você seja curado. Quando você começar a interceder pelo teu irmão, a bênção venha sobre a tua casa. Não é só a coluna que deixa a perna sem movimento, é o ego que deixa a gente também insensível. Então me dá a solução, pastor. Sem ser um ibuprofeno, você vai olhar para a cruz de Cristo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Esmigalhe o teu ego. Você vai estar sensível para andar comigo. Tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã, ela começa com um convite de Jesus para uma autorrenúncia. Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, vocês terão vida. A primeira pergunta de Saulo, quando Cristo o tomou para si, foi: Senhor, agora eu estou quebrado, o que o Senhor quer que eu te faça? A vida cristã é comparada a uma corrida, e o corredor é chamado para deixar todo o embaraço. E o que mais nos embaraça somos nós mesmos. O desejo de andarmos. Coloque Isaías 53, capítulo 53, versículo 6. É uma palavra que ninguém queria muito ouvir, nem eu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O grande alvo é olharmos para Cristo um pouco mais do que para nós. E se eu olho para Cristo, eu olho para o próximo. 1 Pedro 2,21. E ele não agradou a si mesmo. É um pouco diferente do evangelho que a gente vive, né? Mas Jesus não agradou a si mesmo. Estamos muito longe, né? Ainda bem que a graça nos basta, né? Então há dificuldades na estrada. E você perde a sensibilidade quando você começa a se encher de orgulho, de vaidade, dos seus problemas, da sua dor. Só você fala, só o teu problema dói. Tem muita gente passando coisa pior que você. Amém?
Então, se você vencer o ego e optar a fazer a vontade de Deus, com certeza você vai ter um pouco mais de compaixão e a tua sensibilidade vai começar a voltar. Quando você começar a orar pela tua família, você vai ver restauração dentro do teu interior. Quando você começar a fazer uma obra para fora, você vai começar a sentir a obra sendo feita dentro de você. Então, a minha vontade versus a vontade de Deus vão determinar a sensibilidade daquilo que eu vou viver para a minha vida. Eu estou sensível à voz do Espírito Santo, então eu vou fazer a vontade dele. Eu não estou sensível à voz do Espírito Santo, então eu vou fazer a minha vontade, meu irmão. É simples assim. E quando eu faço a minha vontade, quem ganha sou eu, e o Senhor perde. Mas quando eu faço a vontade de Deus, quem ganha é o Espírito Santo de Deus, e a minha carne é mortificada. E aí o ego é destruído, e aí aquela sensibilidade, aquele desejo, aquela vontade de orar, de tomar o primeiro amor de volta, de sentir a vida de Deus em você, ela começa a florescer. Coloca João 3,30. Dá até um louvor essa música, hein? Dá até um louvor. Convém que ele cresça e eu diminua. Declare aí, convém que ele cresça e eu diminua. Sabe por quê? Se você crescer muito, você vai perder a sensibilidade e você vai cair. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória. É isso, né? Infinita humildade, servo de todo. Coitado do Cícero, vai Cícero. Que ele cresça. Não vou deixar ele nessa aí não. Declare comigo, se eu crescer demais, eu caio. Por que você cai? Você perde a sensibilidade. Você deixa de ser humano. Você deixa de ser um pouco de Cristo na terra. Você deixa de se compadecer. Você começa a achar que nada mais te atinge, que você consegue resolver no braço da carne. Outra coisa, quando perdemos a sensibilidade, isso aqui agora que eu vou começar a pregação. Cara que está com pouca sensibilidade já, que está com aquela travada, que não sente mais a perna, está com a bochecha mordendo, ele já não ora mais. Sinal de perda de sensibilidade, pouca oração. Resume pouca oração, a omissão. Falta de sentir te leva a omitir. Eu não sinto a Deus, eu omito o meu tempo de oração. Por isso que eu quero que essa igreja tenha um dia para orar. Por isso que eu quero que essa igreja tenha um dia para louvar. Para a gente não deixar de sentir a presença de Deus e o compromisso que nós temos com Ele. A oração nos desperta. Ela nos cutuca, mas como cutucar alguém que já está anestesiado? Como mexer com alguém que já está completamente chapado, de analgésico, não quer sentir dor, não quer pagar o preço? Não tem como, meu irmão. Começa a orar. Se você estava travado, se a tua oração estava cerrada, abre os teus lábios. Você estava insensível, mas o Espírito Santo vai te tocar. Você vai voltar a orar pela manhã. Você vai voltar a orar com a tua esposa. Você vai voltar a orar no teu quarto. Você vai voltar a orar na igreja. Os teus movimentos vão voltar. O desejo de realizar vai acontecer novamente. A falta de sensibilidade. Se eu fosse um médico, eu ia olhar e falar assim: o quanto você faz de oração por dia? Eu já ia saber que ele está perdendo a sensibilidade. Numa escala de 0 a 10 é 2. Já põe a pulseira roxa aí, vai levando para UTI.
Mas por que, doutor? Porque não tem mais sensibilidade. Daqui a pouco perde tudo. Fala pro teu vizinho, vamos orar? Ou perdeu a vontade? Tem gente falando, o que eu vim fazer nesse culto hoje? Logo nessa palavra. Gente, infelizmente, muito anestésico, pouco oração. Amém? Por quê, pastor? Quem não ora mais, não sente mais. Se levanta, meu irmão. Tá cutucando aí teu nervo? Se levanta, ora, clama, briga com o diabo, chama o sangue do cordeiro, levanta, pega a tua esposa, os teus filhos, fecha a porta do teu quarto, levanta dessa apostasia, levanta desse momento de mornidão. Não adianta começar bem e terminar mal. E quem não ora, pastor? Quem não ora para mim já morreu. Não tem como. Já morreu. Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, nunca desanimar. E aí ele conta que havia um juiz temido, mas que tinha uma viúva. Eu não vou ler o texto inteiro ali. Mas de tanto importunar, o juiz faz justiça para aquela viúva. Fala para o teu vizinho, não para de orar. Para de orar não. Você vai perder a sensibilidade. Aí ele fica sem orar, ela fica sem orar. Aí depois de um tempo ora, aí não sinto mais nada. Claro, tá totalmente anestesiado. Tem anestesia de TikTok, de série, tem anestesia de pecado, tá todo anestesiado. Tá pronto pro cão fazer um procedimento sem você sentir dor. Não, você veio, não veio? Então você veio ouvir, a irmã já começou ali, a Isiane, já desceu a lenha. Perdeu o primeiro amor, perdeu a sensibilidade. Começou bem, movimentando tudo, aquecendo, orando, ajudando, fazendo, realizando com a motivação correta. Terminou morno, anestesiado, apático, sem o primeiro amor, achando que está tudo bem, quando está tudo mal. Ah, pastor, depois não pesa em mim. Então fica sem orar, fica sem encarar suas dores, se anestesia das coisas desse mundo, se enche daquilo que vai por algum tempo desviar o teu foco, e você vai ver como é difícil voltar. Declare comigo, é difícil voltar. Tem um aplicativo que eu sigo, que o cara que quando ele deixa esse aplicativo, ele dá tanto pro cara, para você indicar, mas ele dá mais ainda se você conseguir fazer o cara voltar. Porque fazer voltar é mais difícil do que começar no Evangelho. E quando a gente está sem sensibilidade, para tudo, meu irmão. Em quarto lugar, o que faz a gente perder a sensibilidade com mais força, é o pecado. Meu irmão, eu tenho visto cada coisa na internet. Cada dia que eu acordo, a Grace me dá uma notícia, eu vou olhar, eu falo, misericórdia. O pecado é a lepra que acompanha a humanidade. Você sabe como é a lepra? A lepra, ela tira a sua sensibilidade. Tem alguns tipos de lepra que elas brilham. No começo o pecado parece bonito, depois ele arrebenta com você. Então, meu irmão, não adianta nada você tentar ter a sensibilidade, a presença, o avanço, a glória,
Se você tem um pecado oculto, se você tem uma lepra, se você tem algo que até brilha, mas que está só enganando quem está do teu lado. Quantos homens de Deus caindo, meu irmão, é de A a Z. Quando você põe um braço, um dedo com lepra no fogo, ele não sente. Quando você parar de sentir o Espírito Santo, se preocupe. Quando você parar de sentir o fogo de Deus, se preocupe. Não adianta ser teólogo, não adianta ser pregador de internet, não adianta ser apologético, não adianta ser nada, meu irmão. Quando a lepra vem, o cara já não percebe mais. O passo é a queda. O diabo não está temendo quando você conhece da Bíblia, o quanto você tem de teologia, o quanto você sabe fazer um sermão aplicativo, explicativo, com contexto, com pano de fundo. Está temendo é a vida que você tem com Deus. Ele não está temendo se você é armeniano, se você é calvinista, se você é reformado, luterano. Ele está temendo a vida que você tem com Deus. Tenha a vida com Deus, porque o pecado é uma lepra. E ele tira a tua sensibilidade. E quantas pessoas pregando, cantando, adorando, fazendo, realizando, com pecado debaixo do tapete. Então, meu irmão, desculpa falar, mas você tem que abandonar, se é que você tem algumas práticas que não estão condizendo com o que a Bíblia diz. Porque não há nada em oculto que não seja revelado. A lepra, ela é oculta. Ela demora muito tempo para se manifestar. Da mesma forma, o pecado se esconde em muitas áreas das nossas vidas. A lepra é uma doença que transmite de um para o outro. Você já viu um cara que está rebelde, desgostoso no pecado? Ele vai te influenciar. Minha mãe já dizia, né? Diga com quem andas que direi quem és. Anda com pessoa cheia da presença de Deus. Anda com pessoa bem resolvida, que glorifica, que está cheia, que está quente, que não está morna, que você vai ver você voltando a sentir novamente os seus movimentos. A lepra é indolor. O pecado é indolor, meu irmão. Só que ele cobra lá na frente, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje você peca, não sente nada. Amanhã você peca, não sente nada. Outro dia você pega e ainda toca no altar. Outro dia você peca e ajuda a servir o café. Outro dia você peca e ainda vai lá e prega na ceia de Natal. Depois de 30 dias espirituais vem a sua conta. Não se impressiona com performance não, meu irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Amém? Quer ficar firme? Volte a orar. Expõe a tua lepra para ela ser curada. Quer ficar firme, meu irmão? Não tenha medo de sentir dor, porque a dor te deixa com mais sensibilidade. Quer ficar firme, meu irmão? Continua orando, porque a oração não te deixa fraquejar e achar que está tudo bem. Porque na oração vem correção. Na oração vem a voz do Espírito Santo. Na oração nós entendemos que nós dependemos dele. Apocalipse 2, e eu terminei com o mesmo texto dela. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Olha, eu conheço as tuas obras. Imagina você ali, diante do trono do Cordeiro, e ele falando: olha, eu conheço as tuas obras, aqueles olhos como chama de fogo.
Eu conheço o teu labor, meu filho, eu conheço a tua perseverança. Eu sei que você não pode suportar os homens maus, que você colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas os achou mentirosos. Aí ele termina: eu tenho porém contra ti, filho, que você abandonou o teu primeiro amor. Você ficou insensível no final das contas. E aí ele vem com a solução: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, acaso você não se arrependa. Ai, pastor, que palavra dura. Ai, nem prega mais isso nas igrejas, mas aqui prega. Amém? Eu queria ouvir outra coisa hoje. O senhor vem falar de primeiro amor, de sensibilidade, de nervo ciático, de ibuprofeno. Vem falar de orar, de lepra, de brilha. Mas você já entendeu, né? Tem gente aqui que vai voltar a ficar mais sensível. E quanto mais sensível, mais paz, mais vida, mais cura. Talvez a tua dor está com os tempos contados para terminar. Ela foi um instrumento pedagógico de Deus, para que você ficasse um pouco melhor do que antes. E aí sim, nessa perseverança de Deus, você vai estar pronto para decolar. Hoje eu vi um avião subindo aqui. Eu falei: Senhor, faz essa igreja decolar. Mas não é a igreja que decola, são as pessoas. Então fique em pé no teu lugar para a gente adorar Jesus. É tempo de confessar pecado, é tempo de vigiar. Nem tudo que brilha é bonito. Ai, porque eu sigo a fulana, o fulano tem 500 mil seguidores, e daí depois no outro dia, meu irmão, vem a notícia. Ah, mas ele falava tão bonito, ele sabia tanto. Às vezes, a gente está tão cheio de si, tão anestesiado de orgulho, tão autossuficiente, tão cheio de conhecimento humano, que a queda vem pesada. Por isso, o máximo que você pode fazer é se ajoelhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo mortal? Mas graças a Deus, em nome de Jesus, você tem um Deus que se compadece das tuas fraquezas, que limpa a tua lepra. Você tem o sangue do Cordeiro que te faz sair daqui curado. Você tem uma ministração que fala ao teu coração para te trazer de volta o primeiro amor. Hoje você vai sair daqui com tudo que você precisa. Você tem um analgésico dos céus para suportar essa dor sem perder a sensibilidade. Você tem ouvidos para que você possa confessar pecados. É só procurar. Deus vai te chacoalhar de novo. Você vai renascer. Você vai voltar a ministrar. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a expressar a glória como antigamente. Sabe aquela coisa de antigamente que se perdeu? E daqui a pouco aqui vão se levantar Paulos, Priscilas, Alexandres, cheios do Espírito Santo, e vão pregar com autoridade, vão pregar com sensibilidade. E aí a sensibilidade, se unindo à glória de Deus, vai trazendo a revelação, a cura, a restauração. Que Deus te torne sensível à voz dele, porque você no centro da vontade dele é imparável.